Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao módulo motores, hoje nós vamos desmontar esse cara aqui. Esse motor ele é o Golf 2.0 fluxo cruzado, que nós estamos usando desde o início do curso. E ele parou em condições de funcionamento, esse motor parou rodando, você vai perceber que ele está bem sujo, enfim. Não é aquele motorzinho limpinho que a gente usa para didática, não. É um motor que estava em pleno funcionamento. Nós vamos desmontar esse motor hoje. Mas qual que é o objetivo da aula? O objetivo dessa aula é mostrar para você que existem processos, existem etapas que devem ser respeitadas na desmontagem do motor. Por que a prática de desmontagem organizada? Porque a prática da desmontagem organizada que vai permitir, vai possibilitar, vai facilitar a montagem, vai permitir que você faça a montagem de forma organizada também, conhecendo a sequência, conhecendo os componentes. Nada mais é do que manter a ordem na desmontagem para que você saiba como proceder na hora da montagem, para que não ocorra, de repente, você montar uma etapa ignorando uma anterior que deveria ser antecedida e assim por diante. Eu quero mostrar para você os processos, tá? De que maneira que pode ser trabalhado, não vou te dizer exatamente como que tem que ser, tá? A minha opinião, não é a minha opinião, cada um trabalha de uma maneira, mas eu quero te mostrar que é possível de maneira organizada você fazer a desmontagem e que você possa dessa forma melhorar, agilizar e fazer de maneira mais segura, de maneira mais eficiente a montagem do motor também. Tá? Não é o passo a passo da desmontagem do motor do Golf, não é isso. Até porque para isso nós precisaríamos fazer com o motor de Opala, com o motor de Chevette, com o motor Spire, com todos os motores. Tá? A ideia é te mostrar que algumas etapas elas devem ser respeitadas e devem ser consideradas. Tá bom? Vamos trabalhar então. Eu vou começar a fazer a desmontagem dele aqui. A gente vai mostrar de que forma começar. Na verdade, esse processo ele já se inicia no momento em que estamos tirando o motor do carro. Tá? Nesse caso a gente está usando o motor de bancada para que você conheça o motor. Tá? A parte de tirar o motor do carro, isso daí é um outro assunto. Na verdade, assim, você tem que considerar também as etapas de desmontagem do carro. Por quê? Para você tirar o motor, você precisa seguir uma sequência também. Primeiro, chicote elétrico, mangueiras, alimentação de combustível, enfim, é uma infinidade de componentes que você precisa para que você tenha um motor na bancada assim para trabalhar da maneira como nós vamos trabalhar hoje. Tá? Não é esse o objetivo da aula, mas eu vou te mostrar o passo a passo para que você saiba como começar e terminar uma desmontagem sabendo o que está fazendo de maneira organizada. Tá bom? Antes de mais nada, tendo um motor em bancada, o ideal é que seja feito isso com o motor no lugar ainda, drenar o óleo do cárter, soltar o bujão do cárter e drenar o óleo. Para quê? No cavalete, para fazer a desmontagem, em alguns momentos nós vamos tombar o motor, vamos deixar ele de cabeça para baixo, de lado. Isso pode escorrer óleo, pode fazer uma bagunça. Então, o primeiro passo da desmontagem é esgotar, drenar o óleo do motor. Bom, nesse caso a gente ainda tem um pouco de óleo no cárter. Nós vamos drenar esse óleo para que não ocorra aquela situação de a gente virar o motor e ele ficar escorrendo. Primeiro passo, óleo no motor e filtro de óleo. A gente vai drenar e tirar o filtro, porque o filtro está cheio de óleo também. Tá? Então, por mais que escorra, que pingue um pouquinho, não tem problema. A gente só vai tirar esse problema do excesso para não fazer bagunça. Mas é para poder manter a ordem mesmo e para não comprometer os outros componentes também com o óleo que está retido no cárter. Feita essa parte, nós damos sequência
desmontando, tirando os periféricos, as polias de acessórios, distribuidor, bomba d'água, coletores, suportes de motor, são as peças externas do motor, tá? Vamos ver como funciona. Pessoal, lembrando da importância de ser usadas as ferramentas corretas para a aplicação do parafuso que você vai soltar, para que a gente não tenha aquele problema que nós já conversamos em relação a estragar, espanar, danificar qualquer componente do motor que comprometa a montagem depois, tá? Outro ponto muito importante é o quê? É você ter vasilha, uma vasilha, um potinho, qualquer coisa que você possa ir desmontando, tirando os parafusos e colocando eles ali juntos. Você pode fazer isso separadamente, você pode usar uma vasilha para colocar os parafusos de suporte do motor, por exemplo, ou dos periféricos. Todos os periféricos você coloca em uma vasilha. Conforme a gente vai desmontando, parafuso de cabeçote em outra vasilha, parafusos internos de motores em outra vasilha. Fica a teu critério, tá? É uma maneira que nós temos de organizar a desmontagem também, tá? É um conselho que eu te dou, por quê? Qualquer momento você pode pisar um parafuso numa arruela, dar um chute, sumiu na hora da montagem, isso vai fazer muita falta. Então, separa a vasilha, separa qualquer potinho, alguma coisa que você possa depositar de maneira organizada os parafusos para que você saiba onde eles estão. Eles não precisam ficar todos separadinhos. Se conseguir fazer, legal, ótimo, perfeito. Caso não consiga fazer todos separadamente, não tem problema. O que importa é você saber aonde você colocou. É você saber que o parafuso saiu daqui e você colocou ali, tá? Para que não ocorram problemas na hora da montagem. Alguns componentes como a tampa de válvulas, que é o que nós acabamos de desmontar, cabeçote, tampas de motor, componentes que têm vários parafusos e exigem uma certa pressão de aperto para que ocorra a vedação de óleo, de água, é importante que a desmontagem seja feita de maneira intercalada, tá? Você começa a soltar os parafusos, os prisioneiros, porém você faz isso de maneira intercalada. Um de cada lado ou pelas extremidades. Para quê? Para que não ocorra deformação. Normalmente a deformação ela está mais sujeita a acontecer quando você está apertando, dando torque. Mas é importante frisar que, dependendo da peça que você vai tirar, é importante você soltar ela de maneira uniforme, tá? Considerando as extremidades, considerando o grau de aperto dos parafusos que ainda faltam soltar. Tá? Para quê? Para que não ocorra empenamento, para que não tenha risco de trinca, de esmagamento. Enfim, são vários motivos que levam e justificam a gente passar por esse processo para que não tenhamos problema em danificar as peças e nem comprometer nada do motor. Outra dica muito importante é você desmontar a parte da transmissão, da parte de distribuição do motor, deixar essa parte por último, tá? Por quê? Para que não ocorra o risco de virar o comando de válvulas, de não virar o virabrequim e ele acabar pegando as válvulas no cabeçote. Nós conversamos sobre isso, tá? Eu particularmente, eu deixo a parte da distribuição de correia dentada, de corrente de comando por último,
tá? Antes de tirar o cabeçote. Tá? Ou seja, a gente só deve desmontar a distribuição quando for tirar o cabeçote, para que não corramos o risco de ter válvula torta, do pistão pegar uma válvula aberta, ali, que esteja aberta naquele momento. Tá? A gente reduz o risco aí, apenas uma dica. Tá? Vamos ver como que isso funciona. A gente vai tirar, na hora de desmontar o cabeçote, é importante eu falar para você também que nós vimos vários componentes do cabeçote, nós vimos as peças, os componentes, quantas peças compõem o cabeçote. Porém, dependendo da manutenção que você for fazer, não é necessário, não necessariamente você precisa desmontar o cabeçote na sequência. Você desmembra o cabeçote do bloco. Você tira o cabeçote fora, completo, e você desmembra ele do bloco. Tá? Dependendo do que for feito, essa manutenção vai ser feita em retífica. Então nesse caso, nós não precisamos tirar comando de válvula, tirar tucho, tirar mola, tirar válvula. Não, nós tiramos o conjunto de cabeçote completo, a gente desmembra ele do bloco. Tá? Vamos ver como que é. Tá, então vamos tirar o cabeçote, seguindo a sequência da aula. Só lembrando que agora chegou o momento da gente soltar a parte da correia de distribuição, porque é o momento que nós vamos tirar o cabeçote e não vai ter risco de pegar nenhuma válvula. Tá? Nesse caso aqui, a correia dentada do motor do Golf. Vou soltar o tensionador, vou soltar a correia e em seguida a gente vai soltar o cabeçote na ordem correta. Lembrando que é muito importante que se tire o cabeçote considerando os pistões em meia fase. Eles podem estar na metade do cilindro, isso é possível você medir com uma ferramenta, tirando as velas. Ou então, você deixa o motor no ponto. Você considera o motor no ponto para que você tenha referência, que a parte de baixo não vai pegar na parte das válvulas, tá? Aqui nessa etapa, eu já tinha destravado os parafusos com uma outra ferramenta. Por quê? Porque o torque desses parafusos ele é muito alto. Mas eu segui a sequência da soltura dos parafusos só para poder ilustrar o que nós falamos anteriormente. O cabeçote, principalmente, ele é um bloco em alumínio, um bloco em ferro fundido. Então, por ele ser um material muito grande e pesado do motor, por ele ser um bloco e ser submetido a muita carga de torque nos parafusos, é muito importante que se considere essa sequência intercalada da desmontagem, tanto na desmontagem quanto na montagem. Isso é muito importante.
detalhe bem importante é que nesse motor, a especificação de aperto dele, do cabeçote, é do centro do cabeçote para as extremidades. Você percebeu na desmontagem que nós viemos intercalando em X, nós viemos cruzando. Quando chegou na extremidade, nós soltamos os dois juntamente da extremidade. Alguns motores você inicia ele não pelo centro, mas em uma das extremidades do X. Isso vai depender muito do tamanho do cabeçote, vai depender do tamanho do motor. Motores diesel, normalmente, eles exigem um aperto muito maior, porque a taxa de compressão do motor diesel é muito mais alta. Então, são muitos parafusos. E normalmente isso vem tabelado, ou na embalagem da junta de cabeçote, ou em tabelas de aplicação. Nos manuais, ele vem descrito para cada motor a sequência. Ele vem numerado os parafusos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que se ocorra, para que se siga a ordem de aperto, tá? A importância de respeitar o aperto desses componentes, ele está no desenvolvimento, no próprio desenvolvimento da força do motor, do torque, da potência do motor. Se isso não for feito da maneira correta, a gente pode ocasionar problemas nas juntas, junta de cabeçote principalmente. Se o aperto não for feito da maneira correta e na sequência correta, nós vamos ter uma deformação da base do cabeçote. Então, nós não queremos que isso ocorra. Então, é por isso que é importante, por essa importância que nós devemos dar a respeitar os manuais, a respeitar o procedimento para cada motor. Os motores mais novos, eles tendem a usar parafusos elásticos, nós conversamos sobre isso também. Parafusos de cabeçote que utilizam torque angular, para aquela questão da deformação, quando tem dilatação, quando o motor está quente, tem uma determinada dilatação, para que a junta de cabeçote não perca a pressão de aperto com essa dilatação. Esses parafusos elásticos, eles servem para isso, eles têm um torque em torquímetro, torque angular. Então é muito importante a gente respeitar os manuais, respeitar a configuração de cada motor, respeitar os processos de cada motor descrito nos manuais, tá? Nesse caso aqui, nós começamos a soltar o cabeçote do centro para as extremidades, tá? E o aperto não vai ser diferente. O aperto do cabeçote ele também vai se iniciar do centro, passando para as extremidades. Nesse caso aqui também, ele tem o torque e tem o torque angular. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Esse momento da aula é muito importante, considero até um dos mais importantes do curso. Por quê? Porque nós vamos entender como que nós desmontamos a parte de virabrequim. A parte do virabrequim, a parte das bielas, para que a gente siga a sequência disso, tá? É muito importante nós ressaltarmos que cada um desses componentes que nós vamos mexer aqui, eles têm uma sequência, eles têm uma ordem, eles têm uma posição. Essa posição ela compõe o ajuste do motor, tá? Eu vou mostrar para você o que é bronzina, as bronzinas de biela, bronzinas de mancais, calços laterais de virabrequim, que são os componentes responsáveis pelo ajuste, tá? Quando o motor vai para a retífica, ele passa por um processo de usinagem que gera um determinado desgaste, o nível de desgaste que vai fazer com que mude o diâmetro, mudem as medidas de ajuste do motor. E as bronzinas são esses reparos que são responsáveis por esses ajustes. Elas têm medidas diferentes. As bronzinas elas são camadas que dividem, separam a estrutura da biela
com o colo do virabrequim. É a bronzina de mancal que separa a estrutura da capa de mancal, que são os componentes que fixam o virabrequim. As bronzinas separam a estrutura da capa de mancal com a estrutura do virabrequim. Tá? A bronzina ela realiza o ajuste de tal forma que ela possibilita a passagem do óleo lubrificante entre a bronzina e o colo do virabrequim. Para quê? Para que ocorra lubrificação, para que nós tenhamos menos desgaste, para que nós não tenhamos atrito direto de ferro com ferro. É o que garante a durabilidade do motor. Então, por isso a importância desse momento aqui. Tá? Eu vou mostrar para você o passo a passo dos itens que nós devemos ficar mais atentos. Tá? Vou dar algumas dicas aqui para que em uma possível desmontagem de motor você conheça, você saiba de que maneira agir para que não tenha problema na hora da montagem, tá bom? Vamos trabalhar, vou te mostrar como é que faz. Tá. Aqui, esse movimento é um movimento que simula o funcionamento do motor. Tá? Essa ordem, esse sentido de rotação, é esse movimento circular do virabrequim que faz com que ocorram todo o processo, todos os tempos de um motor a combustão. Tá? Simulação é isso aqui. Agora o que eu quero mostrar para você? Nós vamos começar pelas bielas. Tá? Aqui o eixo virabrequim fixo pelos mancais de virabrequim e as bielas fixas nos colos do virabrequim. Tá? O que é muito importante, é fundamental a gente prestar atenção, é no seguinte: cada uma dessas capas de mancais que fixam o virabrequim, elas têm uma determinada posição, elas têm o lado correto para trabalhar, elas têm a sequência correta para poder trabalhar. O que eu quero dizer com isso? A numeração delas vai identificar a sequência, e essa sequência ela deve ser respeitada. Por quê? Esse mancal ele é idêntico a esse, tudo bem, não tem problema. Só que se nós pegarmos o 2 e colocar no 4, existe um risco do ajuste do motor ficar comprometido. Tá? É muito importante seguir essa sequência, por quê? Porque o motor ele foi usinado de maneira que essas capas de mancais com as suas posições correspondentes, elas são complementares à estrutura do motor, ao bloco. Então é muito importante seguir essa sequência aqui, tá? Primeiro ponto, o mais importante da montagem do motor é seguir a sequência, é seguir os parâmetros e as normas, os processos e toda a sequência imposta pelo fabricante. Cada motor tem uma maneira diferente de explicar isso. Esse daqui é numerado. Em alguns casos vão ter marcações. O primeiro ele tem algumas particularidades, o último também tem, então é difícil de você errar. Aí os 3 centrais ele pode ter risquinhos, não tem problema, desde que você siga a ordem da desmontagem. Nesse caso aqui o mancal 1, 2, 3, 4 e 5, eles têm a numeração. Tá? Outro detalhe que é importante você ficar atento: esse número 1, o 2, o 3, ele está apontando para um determinado lado do motor. Tá? No caso aqui você pode ter referência pelo primeiro e pelo último mancal, pelas posições que eles ficam, você já vê a posição que está a numeração e você segue a mesma ordem nos outros mancais. Porém, nem sempre é assim. É importante que você identifique isso na hora da montagem. Isso pode ser feito de que maneira? Você pode pegar uma canetinha e marcar, o que não é muito aconselhável, porque se o motor for para um processo de banho químico na retífica, você vai perder essa marcação. Você pode pegar aqueles pinos com números e fazer uma pequena marca, sem bater, sem ofender a estrutura dos componentes. Você pode fazer uma marquinha no bloco e nas capas de mancais para que você saiba a ordem. Uma dica muito legal para esse motor, tanto para as capas de mancais quanto para as bielas. Por exemplo, aqui nós temos o alojamento da bomba de óleo, ou seja, nesse caso a numeração está oposta ao lado onde vai fixar a bomba de óleo.
Então a gente pode desmontar essas capas de mancais aqui sem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho mais sobre a biela aqui, a gente já continua sobre as capas, tá? As bielas. Nós vamos soltar a capa da biela e eu vou te mostrar mais algumas particularidades. Então, umas dicas muito interessantes e fundamentais para que no momento da montagem nós não tenhamos problema, tá? Vamos lá. Essa daqui, a biela está fixa, ela está torqueada no virabrequim, tá? A gente soltou a parte de fora da biela, a capa da biela, do corpo, da estrutura. Como assim? Vamos ver. Ó. Soltamos a capa da biela, tá? Colo do virabrequim, a capa da biela e o corpo da biela, tá? Onde estão fixos o pistão dentro do cilindro. Aqui, ó, bronzina. Essa bronzina que faz com que ocorra o ajuste, ela é responsável pelo correto ajuste, pela correta distância entre biela e colo do virabrequim. É esse componente aqui, é por ele que passa o óleo. Ó. O óleo ele corre numa fina camada, muito fina de óleo aqui, óleo lubrificante, que vai fazer com que não tenha o atrito direto da capa com o virabrequim, tá? A bronzina, ela é responsável por isso. Porém, é muito importante que, se você reparar, a bronzina, ela tem uma chaveta, ela tem uma pontinha deslocada aqui, ó, tá? Ela vai ter, em alguns motores, ela tem uma chaveta, em alguns motores ela tem duas chavetas, ou no mesmo lado, ou em lados opostos. Nesse caso, ela só tem uma chaveta em um lado. A capa da biela, você vai perceber que tem um encaixe para a chaveta, ó, só nesse lado aqui, ou seja, ela vai nessa posição aqui, tá? O que normalmente nós orientamos? É que essa chaveta, ela também tem a sua posição correta, ela tem uma ordem. Ela vai seguir a ordem em que a biela está montada, tá? Nesse caso aqui, nós desmontamos ela dessa forma, tá? Desmontamos assim, o que significa que a chaveta, ela está pro lado da bomba de óleo do motor. Isso daqui é apenas um exemplo, é apenas para ilustrar. É apenas uma dica para que você não se perca na hora da montagem. Tira foto, faz anotação, faz marcação na biela, não tem problema, tá? Marcação na parte externa, o que não pode é bater nada na bronzina, não pode bater nada na capa da biela. Então, marcas externas, até para você saber o lado da capa em relação à biela, é importante você fazer uma marcação. Você pode tirar a biela e fazer a marcação na lateral, na capa e na própria biela, tá? Deixa eu terminar de tirar essa biela que eu vou te mostrar. Ó, corpo da biela, pistão, os anéis, lembra que nós falamos dos anéis? Anéis de compressão, anéis raspadores de óleo, enfim, eles ficam nessa posição aqui no cilindro, tá? Aqui a biela, o corpo da biela e a capa da biela. Tanto na capa quanto no corpo, nós temos a bronzina, tá? Da mesma maneira, ela tem a chaveta aqui na parte superior e ela fica chaveta com chaveta. É isso aqui, ó. É nessa posição que ela trabalha. Então, por isso a importância de nós marcarmos, para quê? Para que não tenhamos problema na ordem da montagem. Essa biela, ela corresponde ao cilindro número 1 e ela tem que trabalhar dessa forma, com as chavetas para o lado da bomba de óleo e considerando as chavetas para o lado da bomba de óleo, nós já não precisamos fazer marcação para que corresponda a capa com o corpo da biela. Isso daqui já está nítido.
Mas para quem não tem essa experiência, faz uma marcaçãozinha na lateral, 1 na primeira biela, 2 na segunda, 3 na terceira. Então, basicamente é isso daqui. Siga a sequência para que não tenha problema de ajuste de motor. Motores ajustados em retífica muitas vezes dão problema por conta da ordem. Então, é muito importante seguir essa ordem de montagem, tá? Aqui, seguindo o mesmo processo das bielas, eu vou te mostrar como que funciona a parte dos mancais de virabrequim. Tá? Cada um deles tem um determinado torque, um determinado ajuste. E não diferente das bielas, eles possuem também bronzinas em medidas diferentes, porém correspondentes ao ajuste do motor. Tá? Eu já deixei solto aqui o mancal central do virabrequim, porque eu quero explicar para você algumas particularidades. Nesse motor, o ajuste lateral do virabrequim, ele é feito por calços laterais que vão nesse mancal. Em alguns motores, ele é feito nas extremidades, ou no mancal, no último mancal do último cilindro, ou no segundo mancal. Enfim, dependendo do motor, ele vai mudar a posição. Porém, todo e qualquer motor a combustão com virabrequim, biela, pistões, cilindros, ele tem que ter um ajuste de folga lateral de virabrequim. Por quê? No momento em que se pisa na embreagem, ou então até mesmo em altas rotações, os apoios laterais do virabrequim eles precisam de lubrificação também. Se ele ficar muito justo, ele funde, ele vai dar atrito de ferro com ferro, ele vai gerar problema no motor. Se ele ficar folgado, ele vai bater, o motor vai fazer barulho. Então ele tem um ajuste milimétrico que possibilita a passagem de óleo por esses canais. E essa folga de lubrificação é o suficiente para quê? Para que não tenhamos uma fundição e nem um excesso de temperatura nesses pontos de atrito do motor. Tá? Vou te mostrar aqui o que é. Essa capa de mancal eu já deixei solta para te mostrar. Então vamos lá. Eu vou puxar essa capa aqui, ó. Até caiu aqui um calço lateral. Mas olha aqui, ó, tá na mão. Vou explicar como que funciona. São dois calços laterais, tá? Um que vai nessa lateral do mancal e esse aqui que vai nessa outra lateral. Esse par de calços laterais, eles formam a medida correta do ajuste lateral do virabrequim. Por exemplo, ó, nós tiramos a capa central do virabrequim. A parte de baixo, no bloco, ele também possui os calços laterais, que é para quê? Para que regule essa folga lateral do virabrequim, tá? Esses calços laterais, eles têm praticamente a mesma função das bronzinas, tá? Porém, isso daqui ele deve ser ajustado apenas no momento da montagem do motor mesmo. As bronzinas, na retífica, quando ocorre a usinagem dos colos, a própria retífica já passa as medidas de bronzina que deve ser comprada, tá? Tem uma infinidade de medidas em polegadas, em milímetros, que vai fazer com que você possa ir à tua peça, compra a bronzina na medida correta e faz o ajuste, faz a montagem do motor, tá? Diferente dos calços laterais. Os calços laterais, ele é fundamental para regular a folga lateral do virabrequim. Porém, ele não vem com medida de retífica, tá? A não ser que a retífica já te entregue o motor montado. Mas como a gente está apresentando para você a forma correta da desmontagem para que você se organize na hora da montagem, fica a dica em relação aos calços laterais, tá? Aqui, a bronzina de mancal, tanto na parte de baixo no alojamento do bloco, quanto na capa aqui do mancal, a bronzina vai encaixada. E não diferente das bielas, também tem uma chaveta. Ela possui um colo aqui, ó, que é a chaveta da bronzina. Esse modelo de bronzina de motor, ele só tem uma chaveta, tá? E ele fica também posicionado para o lado da bomba de óleo. As duas chavetas, tanto no bloco quanto na capa de mancal, fica posicionado para o lado da bomba de óleo, ou seja, ele vai encaixado dessa forma.
O que eu quero dizer? Independente da maneira como você fizer, se você quiser fazer uma marquinha com uma canetinha, com um giz, com uma ponteira, com um pino numérico, enfim, tirando foto, independente da maneira que for, é muito importante que você siga esses passos para a montagem, tá? Se você não seguir, você corre o risco de comprometer a montagem, você corre o risco de comprometer o motor, a retífica. Isso vai gerar custo, isso vai gerar ineficiência no motor e podem gerar outros problemas também. Então é isso aí, essa aula foi um pouquinho mais trabalhosa, um pouco mais técnica. Lembrando, faça anotações, manda tuas dúvidas, vamos trabalhando junto, tá? Essa aula foi um pouquinho mais técnica, a gente avançou um pouquinho mais na parte de motores, tá? Só que são dicas, são orientações fundamentais para a manutenção de motores. E para nós que estamos aqui aprendendo sobre motores, são dicas muito importantes para que você conheça os componentes, tá? O objetivo dessa aula, acredito que tenha sido cumprido. Muito obrigado pelo tempo que você disponibiliza para estar com a gente e até a próxima aula. Muito obrigado.